que é essa história de have been, has been? Bora entender o present perfect de uma vez por todas? Hey guys, aqui é a Vi e aqui é a Gi. E nós somos as gêmeas do inglês. Teachers especialistas em descomplicar o inglês pra você falar de uma vez por todas. Let's learn something! E no vídeo de hoje a gente vai te dar uma aula completa sobre o present perfect, o presente perfeito do inglês. É importante conhecer bem esse tempo verbal porque ele é super comum. Os falantes do inglês usam ele muito no dia a dia. A gente sabe que os tempos verbais eles são o terror de muitos alunos, mas vem com a gente que a gente quer te mostrar com essa aula aqui que ó, não é nenhum bicho de sete cabeças, dá sim pra ser bem descomplicado e a gente estruturou essa lição pra você aprender de uma forma simples, descomplicada e de uma vez por todas. Então vamos lá, gente, lápis e papel na mão e bora aprender. Formar frases com present perfect em inglês é super simples. A gente usa a combinação do has ou have e o verbo no particípio passado, que são aqueles da terceira coluna, geralmente terminados em ed, quando eles são regulares. E é importante conhecer bem essa coluna porque existem muitos verbos irregulares no inglês que não seguem um padrão específico. E na prática fica assim, ó, sujeito, have ou has, mais o verbo principal na terceira coluna. Por exemplo, you have walked on this path before. Você já andou por esse caminho antes. E aí, na negativa, é só você inserir o not entre o has, o have e o verbo. Mas também é bem comum trocar o not pelo never. Então a estrutura fica sujeito, has ou have, mais o not, mais o verbo no particípio passado. Como por exemplo, you have not, ou então you have never walked on this path before. Você não ou você nunca andou por esse caminho antes. E para fazer perguntas, a gente troca o sujeito e o have ou has de lugar. Então fica has ou have, sujeito, mais verbo no particípio passado. Have you walked on this path before? Você já andou por esse caminho antes? Bom, então chega da parte teórica e bora pra parte prática. Quando de fato que você vai usar o present perfect? Em que situações práticas do dia a dia a gente usa esse tempo verbal? Bom, a gente separou 4 situações diferentes onde provavelmente você vai ter que usar o present perfect. Primeira situação, falar de experiências passadas. A gente usa esse tempo verbal para falar de um acontecimento passado, ou de uma experiência que a gente teve, ou de algo que ocorreu sem uma data específica. Ou seja, quando você quer falar de algo no passado sem especificar o dia, o mês, o ano, sem colocar o seu leitor ou quem te escuta num ponto específico do tempo. Você está simplesmente falando sobre o passado. I have traveled to Australia. Então eu já viajei para a Austrália. They have never seen that movie before. Eles nunca viram esse filme antes. Has he met the CEO of this company? Ele já conheceu o CEO, o diretor, dessa empresa? Percebeu que em todos os exemplos a gente falou de alguma situação passada ou perguntou sobre alguma situação passada, mas em nenhum deles a gente ficou mencionando datas ou quando a coisa aconteceu de forma específica? A gente pode usar, então, o present perfect nessas situações. Segundo uso do present perfect em inglês é para falar de uma ação passada que está conectada com o presente. Outro uso, então, desse tempo verbal é para falar de eventos que começaram no passado e continuaram até o tempo presente. Aqui, o present perfect serve como uma ponte entre o passado e o futuro. Gente, é importante perceber que nesse caso a gente pode especificar quando a ação começou ou por quanto tempo ela está durando. E para fazer isso, a gente pode usar elementos que indicam tempo, como since, for, almost e por aí vai. She has been in a relationship for 3 years. Então, ela está em um relacionamento há 3 anos. We have not lived in the USA our whole life. Então, nós não temos vivido nos Estados Unidos nossa vida toda. Has he worked here since he was a teenager? Ele trabalha aqui desde que ele era adolescente? Então, você percebeu? Nesses exemplos que a gente deu agora, ficou claro que todas essas frases, essas ações começaram no passado e a ideia que o present perfect ajudou a construir é a de que elas se estendem até o presente. E por isso a gente usou aquelas palavrinhas que a Bi tinha mencionado antes. Since, for, é um uso super comum, muito frequente, a gente tem que ficar de olho. Terceira situação em que a gente usa também o present perfect em inglês, para falar de mudanças no decorrer do tempo. O terceiro uso desse tempo verbal é para falar de mudanças que aconteceram com o passar do tempo. Car prices have increased a lot in Brazil. Então, os preços dos carros têm aumentado muito no Brasil. She has not grown much since the last time I saw her. Ela não cresceu muito desde a última vez que eu a vi. Has this coffee shop become very popular among teenagers? Essa cafeteria tem se tornado bastante popular entre os adolescentes?
Então você percebeu que a gente está usando essa estrutura, esse tempo verbal, para demonstrar alguma mudança que está acontecendo, algo que se tornou popular ou alguém que não cresceu muito ao longo do tempo, a gente pode usar então o present perfect. Sempre com essa ideia implícita de transformação, né? Sim, Crescer exatamente. eu acho que ajuda demais a entender. Crescer, né? Uma transformação que aconteceu ao decorrer do tempo. Quarto uso do present perfect é para falar de conquistas. Pois é, gente, o quarto e último uso comum desse tempo verbal é para falar de realizações, conquistas feitas pelo indivíduo ou pela humanidade em geral. The internet has made it possible for people to communicate around the world. Então a internet torna possível para as pessoas se comunicarem ao redor do mundo. Doctors have not discovered yet the cure for many deadly diseases. Então, os médicos ainda não descobriram a cura para muitas doenças mortais. Has the man been to the moon? O homem já esteve na lua? Faz sentido, gente? Vocês perceberam que em todos esses exemplos que a gente acabou de dar, a gente tá falando de conquistas ou individuais ou então da humanidade, coisas que a gente já atingiu, que já aconteceram, que já foram conquistadas. Esse quarto uso também é super importante. Todos são, né? Todos são importantes e assim, é um tempo verbal que a gente usa demais. Aqui até um comentáriozinho que muitos alunos perguntam, teacher, mas por que quando eu assisto filmes, eu assisto séries, eu vejo toda hora eles usando esse have, esse has? Gente, é porque é muito mais comum quando a gente vai contar de algo que a gente já fez na vida, a gente não ficar mencionando o tempo toda hora, né? A gente simplesmente contar. E é por isso que é bem comum a gente ver toda hora aparecendo naquele primeiro uso, mas também nos outros 3. E muito bem, gente. Antes da gente finalizar essa aula, essa mini aulinha, a gente quer dar uma dica bônus. Tem muita gente que se confunde na hora de usar o present perfect. Você acaba querendo especificar quando algo aconteceu e por isso você erra na hora de falar. Lembra que no present perfect a gente não especifica quando a ação aconteceu, tá bom? Se você quiser especificar o momento passado em que a ação aconteceu, seja falando da data ou um marcador de tempo qualquer, opte por usar o simple past. Então, por exemplo, no present perfect, I have been to Japan. Eu já fui pro Japão, então não importa quando eu fui, eu tô focando em contar que já aconteceu na minha vida, foi algo que já aconteceu. Você não fala I have been to Japan last year, eu fui pro Japão no ano passado. Se você quiser especificar quando você foi, use o simple past. I went to Japan last year, né? Eu fui pro Japão no ano passado. Inclusive, gente, essa é a principal diferença entre esses dois tempos verbais e a dúvida de muita gente, né? No simple past, a gente especifica o tempo exato do passado em que algo aconteceu e no present perfect a gente não especifica, tá? Você percebeu que a gente pode transmitir a mesma ideia dessas duas formas, então não é que um tá certo e um que tá errado. É simplesmente essa história de você só usar a especificação de tempo com passado simples. A gente espera muito que você tenha gostado dessa aula de hoje. Já comenta aqui embaixo algumas frases praticando, porque aqui é hashtag aprende, aplica. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita, se inscreve, ajuda a gente a crescer com esse YouTube e a ajudar mais pessoas a aprenderem inglês de um jeito leve, prático e descomplicado. A gente se vê no próximo vídeo. Take care! Take care!